Se você é humana, eu quero conversar com você. Sou realmente, sou educadora emocional de mulheres e olha só, eu tô há 2 dias passando por oscilações emocionais. Pois é. Digo até mais. Se fosse um tempo atrás, eu jamais abriria essa câmera e gravaria esse vídeo. Muito pior. Eu jamais deixaria ele em público. Mas eu tô trabalhando o perfeccionismo e é por isso que eu faço questão de postar esse vídeo. Sabe aquele dia que você só simplesmente sabe que tá triste? Você sabe que alguma coisa tá acontecendo com você, mas você não consegue dar nome? Você só sente aquele peso, aquele desconforto. Você nem entende de onde que veio e por que começou aquilo e nem se isso vai embora. Pois é, isso aconteceu comigo. De verdade, eu poderia dizer que conscientemente eu não teria motivos para estar assim. Eu tenho minhas preocupações, todos nós temos as preocupações normais, mas nada alarmante, sabe? Nada que realmente pudesse me deixar em desequilíbrio. E por algum motivo eu comecei a me sentir muito mal. Uma tristeza, uma desmotivação absurda. E por um tempo eu queria entender, então eu fui me deixando ficar triste. Só que eu percebi que isso só estava piorando mais ainda. Então eu já venho numa pegada de muito trabalho, estudo, atendimento, trabalho. E eu tirei um dia para não fazer nada, nada mesmo. Mas não foi nem intencional, foi porque eu realmente não estava conseguindo fazer nada. E eu sou o tipo de pessoa que me cobro muito. Então, o perfeccionismo é algo que eu venho trabalhando já tem um tempo. Porque eu sei que tudo que é em excesso não é funcional na nossa vida, né? Então, eu sei que essa cobrança tinha a ver também com perfeccionismo. Porque não é pelo fato de que eu sou terapeuta, eu sou mentora emocional e eu não tenho meus dias ruins. Na verdade, eu tenho. E eu já trabalhei bastante tempo para não deixar esses dias eles perdurarem mais do que deveriam. Hoje, na verdade, o meu objetivo não é, de certa forma, me deixar imune a esses dias, mas realmente não deixar que esses dias ficam muito tempo na minha vida. Então, por exemplo, essa semana, particularmente, desde ontem, eu tava numa baixa frequência, assim. Algo que, às vezes, eu converso com meu noivo e falo assim, se for parar pra pensar, eu não tenho aqueles motivos, assim, pra dizer assim, ah, poxa, eu tô passando aqui por um perrengue financeiro, ou então eu tô com problema de relacionamento, nada disso. Gente, sabe algo que assim, eu falo pra ele que é como se fosse um vazio na alma. E eu lembro que eu já passei por situações parecidas com essa. Mas eu lembro que antigamente esse vazio ele estava muito relacionado ao vazio de mim mesmo. Então, assim, eu fiquei bem mal mesmo, assim, no sentido de ficar triste, ficar desanimada para trabalhar. E ao ponto, assim, disso realmente influenciar nas minhas coisas que eu tinha para fazer. E aí, ontem foi um dia que eu não fiz absolutamente nada, para dizer assim, que eu não fiz nada. Tô falando assim, de trabalho, não fui treinar. E aí, hoje, eu já acordei também me sentindo desanimada, só que diferente de ontem, eu falei, não, hoje eu vou começar a realmente encontrar os pontos que eu falo, os pontos de incongruência, que é assim, toda vez que a gente está se sentindo mal, que a gente tá desanimado para fazer alguma coisa, realmente a gente se dispor a fazer. Então, por exemplo, quando a gente faz atividade física, a gente consegue liberar aí vários tipos de processos químicos naturais que causam o nosso bem-estar, né? Então, a gente libera aí endorfina, libera serotonina, libera dopamina, isso é muito bom, não só para o corpo, mas também para a mente. E aí eu fui analisar, eu gosto muito de me autoanalisar para entender o que estava me levando, o que me trouxe para essa tristeza. E aí eu fui percebendo algumas questões relacionadas ao profissional também. Então, eu já estava lendo um livro muito bacana que ele fala
Inclusive, é um livro que eu gosto e ele traz... O título desse livro, ele é um dos pressupostos da PNL, né, da Programação Neurolinguística, que ele fala bem assim, né? E quando tudo mudar, mude tudo. E um dos pressupostos da PNL, ele diz o seguinte, né, se o que você estiver fazendo não está dando certo, então mude a forma que você está fazendo. E eu tenho uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele falava o seguinte, né, que é insanidade você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E aí eu fiquei me perguntando por que eu estava nessa frequência baixa, por que eu estava me sentindo mal. E aí eu comecei a ver que eu estava tentando achar isso de forma racional, pesquisando, estudando um pouco, mesmo um pouco desanimada, na verdade. Eu queria uma resposta. Eu acredito que é uma das coisas que quando a gente está se sentindo perdida, tá com aquele sentimento desconfortável, a gente fica buscando uma resposta. Só que o ruim disso tudo é que muitas vezes, muitas dessas informações, às vezes acaba nos confundindo ainda mais. Então eu falo que quando a gente não tem essa informação direcionada, a gente acaba ficando confusa em receber isso, porque a gente não vai ter clareza emocional para lidar com isso, para interpretar isso de uma forma que a gente se sinta melhor. Então, dentre várias coisas que eu estava buscando realmente sair desse ponto, eu estava ouvindo alguns podcasts que eu gosto bastante, de autoajuda, de limpeza de frequência, é algo que eu gosto bastante. Para mim faz efeito. Então, então eu fui treinar pela manhã. Quando eu cheguei, eu fui fazer algumas tarefas e aí eu fui trabalhar um pouco. Essa semana eu não fiz agendamento, porque eu estou trabalhando no novo projeto, então eu queria tirar um tempo realmente, porque é algo que eu precisaria ficar bastante focada nisso. Então eu tirei... Eram só 3 dias para poder fazer isso. Só que devido a esse estágio, eu acabei tendo que ficar um pouco mais, já que um dia, que foi segunda-feira, foi um dia praticamente improdutivo. Foi aquele dia que eu pensei assim, hoje eu vou realmente me permitir a ficar chateada, ficar triste. Só que isso estava me incomodando. E eu falo assim, que a gente é humano, a gente tem esse... A gente deve, na verdade, se permitir ter esses dias ruins, tendo consciência exatamente deles. Mas a gente também tem que ter muito claro, a gente tem que definir um prazo de validade para isso. Porque hoje de manhã eu não acordei muito bem. E é uma das coisas assim que eu percebo que quando isso acontece, isso influencia tudo. Então eu começo a ter crise, eu tenho... Às vezes eu, dependendo da mudança que aqui onde eu moro, tem dias que hoje tá super ensolarado. A parte de amanhã tá praticamente nevoando. Então, assim, essa mudança abrupta de clima, ela interfere muito na minha questão da imunidade. Então, tem dias que realmente eu tô com alergia e já fica aquela coisa mais baixa, aquele semblante, eu olho assim, até agora me olhando, eu vejo que eu tô com um semblante assim um pouco mais baixo, né, mais apagado. E, e quando eu fico nesse estágio, porque aí não é só corpo, né, e eu sempre, eu falo, o corpo e a mente, eles não somatizam, eles fazem parte de um único sistema, então é óbvio que se eu não estiver bem emocionalmente, o meu corpo, ele também não vai ter as reações positivas, que é justamente essa produção de processos químicos para ajudar a me curar mais rápido. Então eu acabei tendo, por esses dias também, bastante crise alérgica. Isso já me deixou um pouco também, assim, um pouco estressada, eu diria, até impaciente. E aí eu percebi que eu só não podia realmente me entregar pro sentimento de que não estava legal. Então, mesmo não querendo, eu cheguei na academia, a vantagem que eu tive foi de só ficar sentada lá e não fazer nada, mas depois eu fiquei pensando, eu não saí de casa para isso. Então, eu vou alongar, vou fazer, não vou fazer geralmente os treinos que eu faço, os treinos mais pesados, mais puxados. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui. E deu certo.
final, eu realmente consegui ter um treino bem legal. E naquela hora, por mais que aquele não tinha sido o efeito que eu já queria, a gente ainda sofre com esse imediatismo, né? A gente faz uma coisa e já quer esse resultado super rápido. Mas eu percebi que isso foi melhorando com o decorrer do dia. Então, eu cheguei. Nesse momento é muito importante autocuidado, porque eu também já estava com meu cabelo escuro. Já tinha uns 3 dias. Assim, eu sabia que não estava bom o cabelo, do jeito que estava. E aí eu fiquei pensando, eu vou treinar, porque eu sei que vai suar a cabeça e depois eu lavo. Isso já melhorou também, porque já é um cuidado mais com a gente, né? Porque quando a gente tá desmotivado, a gente tá desanimado, a gente realmente fica sem ânimo pra nada. A gente só quer ficar ali deitado em posição fetal e se puder chorar, chorar, mas nem isso não tava vindo. E olha que eu tô o tempo todo assim, junto com o meu noivo, então a gente compartilha aqui o dia a dia. E aí ele sabia que eu não tava legal, né? A gente conversou sobre isso, ele até me ajudou, mas existe um momento que às vezes é a gente mesmo que precisa ter esses insights. A gente que tem que fazer essa sacada e perceber o que está disfuncional. O que está acontecendo de fato que tá fora da casinha. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu não sou eu. Hoje existe alguma dor que tá falando aqui por mim, tá realmente tendo mais espaço do que deveria. Enfim, aí eu voltei, comecei a ler um livro que ele fala sobre essa questão da mudança, o processo de mudança. E uma das coisas que eu achei bem interessante foi por isso até que eu me senti à vontade para fazer esse vídeo, né? Se fosse qualquer um outro dia, eu não faria isso. E a sensação que eu tenho é como se eu estivesse falando assim num modo meio lento. E geralmente eu já sou um pouco mais acelerada. E ele fala, né, que a gente tem essa tendência de querer passar que tá tudo bem o tempo todo. E quando a gente não tá se sentindo bem, quando a gente não tá... a gente tá em desequilíbrio, a gente quer esconder isso, né? Sendo que essa é uma das coisas mais cruéis que a gente pode fazer com a gente mesmo. É suportar essa carga sozinha, sem compartilhar isso, sem mostrar que, no meu caso, independente do que eu faço, independente se eu atuo hoje, né, falando sobre emoções, como terapeuta emocional, mentora emocional, mas inteligência emocional é justamente isso. É você saber reconhecer esses pontos, é você saber que eu posso ter conhecimento, eu posso ter até ferramentas para que me ajudem, porque se não fossem por isso, eu ainda estaria na posição fetal ali, me lamuriando, me lamentando, me vitimizando. Mas pensando em tudo isso, eu decidi que já era hora de dar um basta nisso tudo. E uma coisa que eu falo, que quando a gente se movimenta, o movimento encontra a gente. Então, a gente vai ter essas emoções negativas, a gente vai ter esses momentos que a gente vai estar se sentindo mal, a gente vai estar mais para baixo, a gente vai estar desmotivado. E uma das coisas que a gente tem que lembrar, que a motivação, ela às vezes acontece quando você está se esforçando muito em prol de algo e as coisas não saem daquela forma que você gostaria. Então eu sempre falo que é tipo muito esforço e pouco resultado. E aí vem essa frustração, que tem a ver justamente com essa expectativa. Então quando a gente começa a reconhecer isso e a gente faz questão de dizer assim, olha, realmente tá acontecendo isso, mas o que que eu posso fazer para melhorar isso? O que que eu posso fazer para não ficar à mercê disso aqui? Para que isso me afete por um dia, mas não me afete a semana toda, 2 semanas ou um mês, quiçá o ano todo. É quando a gente realmente começa a treinar nossa inteligência emocional. E fazendo isso, a gente descobre outros pontos, outras questões que vêm muito claro. E quando a gente está muitas vezes a gente não consegue nomear essas emoções, a gente consegue dar nome para tudo isso que está acontecendo, para esse sentimento. E aí, quando a gente começa a ter essa clareza, a gente começa a entender. Ah, eu tô assim por conta disso, por conta daquilo. E aí é como se isso, de certa forma, fosse diminuindo.
E quando a gente se entrega a essa tristeza, a gente vai ficar desanimada, a gente vai ficar sem vontade de fazer nada, às vezes até de se alimentar, ficar sem se alimentar. Então, os pontos de incongruência, quando você está se sentindo desanimado, é realmente você fazer o oposto daquilo que você não quer fazer. Então, por exemplo, eu tava com meu cabelo sujo, não era do jeito que eu gosto de ficar, mas eu não tava com vontade de lavar o cabelo. E aí, como que eu venci isso? Fui lá, tomei um bom banho demorado e fui lavar o cabelo. Então, por exemplo, eu tô me sentindo. Eu tô triste hoje, eu não tenho como falar com ninguém, eu não tenho como agendar uma terapia agora, ou eu tô sem recurso para isso, o que eu posso fazer? Eu posso ouvir uma meditação, eu posso ouvir um podcast que possa me ajudar, que possa tocar nesse ponto que eu tô sentindo para me dar clareza. Tá? Lembrando que não é a outra pessoa que vai resolver as coisas por você, mas é você ter um direcionamento para você ter a sua própria clareza e você identificar. Porque até a gente conseguir dar nome para aquilo que está nos afetando, aquilo que realmente está tirando ali a nossa paz interior, a gente vai ficar se sentindo mal. Então a questão aqui é você realmente não se entregar para isso. É você se levantar, é você entender que todo mundo vai ter seus dias de desânimo. Então, se eu não tivesse meu próprio negócio, se eu não tivesse esse controle de agenda, eu poderia, se eu tivesse um trabalho, digamos aí, normalizado, eu poderia ter faltado. Enfim, o estado que eu tava de desânimo era passível para isso. Né? Independente de eu ter essa gestão aí de tempo, desse controle do tempo. Mas o ponto principal aqui que a gente deve considerar é que, assim, essa tristeza que eu senti ontem, que eu tava sentindo, ela não define quem eu sou. Então, essa cobrança excessiva, que é quando os resultados não saem do jeito que eu gostaria que saísse, é isso que traz esse desconforto, é isso que traz essa cobrança extrema. E é isso que dá esse sentimento de que as coisas não estão como deveriam estar. E a nossa vida é isso. Eu costumo dizer que a nossa vida é um eletrocardiograma. Não será um percurso linear, né? E quando a gente estiver nesse ponto, a gente deve se preocupar, porque o linear, ele só tem um final, né? Que é a deadline, literalmente. Então, a parte boa de a gente ser humano, enquanto a gente tem vida, e que bom que a gente tem vida, é porque a gente aprende com esses dias. Então, fazia muito tempo que eu realmente não tinha uma baixa do jeito que eu tive esses 2 dias. Um dia e meio, vou dizer, né? Ontem foi terrível. Hoje eu realmente tive que me reerguer e decidir que eu não ia deixar que eu ficasse triste como eu tava ontem. Mas a questão é justamente essa. Vai acontecer, a gente não é imune à tristeza, às situações que gerem essa autocobrança, esse perfeccionismo, mas a questão é o que eu faço com isso, né? Eu posso fazer alguma coisa para isso. E uma delas é realmente eu reconhecer que eu sou humana. Eu entender que talvez eu precisava dar um tempo, eu precisava tirar uns dias de respiro. Então, eu sempre falo o seguinte, que o nosso corpo, ele sinaliza o tempo todo, às vezes a gente que não quer ouvir. Então, realmente, há meses que tô vindo numa pegada de muito trabalho, muito estudo, tudo muita coisa. E talvez nesse tempo todo foi realmente um dia que eu fiquei desanimada a ponto de não querer nem abrir o computador, sabe? A ponto de deixar o telefone de lado. Peguei o livro algumas vezes, mas veio aquele desânimo a ponto de cochilar. Mas pensando agora, acredito que era necessário passar por isso. Talvez eu, de forma racional e consciente, eu não gostaria de ter parado assim. Eu queria estar fazendo alguma coisa. E às vezes, até quando eu não estava fazendo algum atendimento, eu já estava tudo alguma coisa relacionada ao trabalho, pensando nas publicações, enfim. E pensando agora, acho que de fato eu devia ter feito isso. Só que eu sempre falo que a dor do crescimento é a única dor que vale a pena a gente não apreciar, porque nenhuma dor é legal, né? Platão vivia dizendo isso, que a gente pode dar dor o tempo todo, mas
É a gente saber que é uma dor, mas que existe, tá tendo uma evolução aí. Não é só aquela dor pela dor, tá? Então é isso, acabou a minha louça aqui. E eu só queria compartilhar isso hoje. Que nós somos humanos, independente do que a gente faça, independente do conhecimento que a gente tem, da bagagem técnica que a gente é humano, acima de qualquer coisa. Vai ter dias que a gente vai ter os nossos dias nublados, mas o que vai realmente fazer a diferença na nossa vida é como a gente decide lidar com isso. É, o quanto que eu quero perpetuar isso por mais tempo na minha vida, ou eu até aceito isso por um dia, mas no outro dia eu tô aqui chutando a poeira, me reerguendo e dando a volta por cima, porque é aí que a gente cresce. E hoje eu consegui ter mais essa clareza, amanhã, certeza que vai ser incrível. Então, se por acaso você estiver num dia super triste hoje, se hoje for o primeiro dia, deixa que fique, deixa que essa tristeza fique aí um pouco. Mas amanhã você vai colocar um prazo de validade para ela. O momento de você dizer, olha, você já ficou aqui, nós nos, já nos permitimos ficar triste, mas agora a gente tem que entrar em movimento. E esse movimento pode ser qualquer coisa. Um ponto de incongruência é fazer algo contrário daquilo que você está sentindo. Então, se você está desanimado, você tem que fazer alguma coisa para se animar. Se você não tiver nada na cabeça, faz uma atividade física. Que a atividade física é a única coisa que a gente pode fazer que libera todos os processos, os neurotransmissores do bem aí. Então, super vale você fazer. Então é isso. Até a próxima.